Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pois já, vocês perceberam que mudou uma coisa aqui, né? A cara já não é mais a mesma, mas a chatura continua igual. Brincadeira à parte. Pessoal, hoje a gente tem muita coisa importante para falar. O tópico primeiro que a gente inicia esse editorial aqui é a Operação Lesa Pátria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma busca e apreensão na casa do deputado federal Carlos Jordi, que é do Rio de Janeiro, e é um opositor ao atual governo. E o deputado também deu sua manifestação nas redes sociais em tom de resposta ao que está acontecendo, e a gente vai abordar tudo isso aqui nesse vídeo. Nós vamos falar também de questões internacionais. Um comunicado que a China deu sobre uma nova cepa do Covid preocupou muito. Poderia estar vindo aí uma nova pandemia ainda muito mais devastadora do que aquela que nós já enfrentamos em 2021. Isso é muito preocupante e a gente vai falar sobre isso com vocês. E ainda vamos falar de Milei em Davos, né? Vamos falar dessa importante participação do Milei, muito acertada, diga-se de passagem, e nós vamos comentar tudo isso aqui com vocês. Bora lá? Então, vamos começar o nosso editorial trazendo aqui a matéria sobre o Carlos Jordi. Eu trago para vocês uma matéria do jornal Metrópolis que diz o seguinte: deputado Carlos Jordi é alvo de nova fase da Operação Lesa Pátria. O deputado federal Carlos Jordi é um dos alvos da nova fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal na manhã dessa quinta-feira. Não sei se você sabe, se você recorda, a Lesa Pátria é sobre o 8 de janeiro, é sobre quem financiou, quem instigou, quem participou sobre o 8 de janeiro. Policiais federais fizeram busca na Câmara dos Deputados, olha só, o nível que já chegou, sendo que houve uma determinação da Justiça para adentrar dentro da Câmara dos Deputados, tá? Acirra aqui ainda mais com o Arthur Lira, que é o presidente da casa, provavelmente vai se manifestar sobre essa situação, e também na casa do Carlos Jordi nessa manhã, né? O parlamentar que é do Rio de Janeiro. Conforme nota divulgada pela corporação, a própria PF soltou a nota, o objetivo da 24ª fase é identificar pessoas que planejaram, ou seja, vão buscar se o Carlos Jordi estava planejando os atos, financiaram ou simplesmente incitaram os atos antidemocráticos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, no interior do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são cumpridos 10 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro e no Distrito Federal 2. Os fatos investigados constituem, em tese, crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Eu já havia conversado com vocês e exposto para vocês o meu ponto de vista sobre uma nova forma de atuação agora em 2024. 2024 é ano de eleição. E em 2024, a esquerda está desesperada. Ficou nítido e claro aí que o discurso da esquerda não consegue alcançar o cidadão como o discurso da direita consegue. E isso está preocupando muito. Então, muitos deputados da direita, muitos candidatos da direita, principalmente que à época eram apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, hoje pode entrar na mira aí desse inquérito. E aí, o grande ponto é esse. Vamos lá. Você deve lembrar do que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Que o Deltan Dallagnol foi feito um PAD contra ele, né, um processo administrativo disciplinar, uma denúncia feita pelo PSOL, que ficou ali parado, não resolveu em nada. Depois, o Deltan se candidatou, ganhou como o mais votado do Paraná, ganhou e foi cassado. Por quê? Porque tinha um PAD contra ele. E nós não sabíamos se esse PAD ia ser condenação ou não ser condenado. Imagina, só em tese, se esse processo administrativo disciplinar contra o Deltan Dallagnol continua e ele consegue vencer, vamos pôr essa tese. Como que ficaria a cassação do mandato? Para você ver que isso é absurdo. Então, constrói-se agora uma nova tese. Todos aqueles que têm investigação contra eles, poderia o TSE falar, não, ele tem investigação contra ele e mesmo assim candidatou, vai que ele pode ser condenado. Entenderam?
Então, assim, é muito complicado. O Carlos Jordi, ele fez um vídeo desabafando aqui sobre esse caso e escreveu aqui também. Busca e apreensão da Polícia Federal por determinação de Alexandre de Moraes, Operação Lesa Pátria, uma medida autoritária sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas da eleição municipal. Para quem me acompanha aqui no canal, eu já estou alertando já há algum tempo para vocês como que essa situação vai se agravar agora em 2024. Eu já expliquei isso para vocês há algum tempo. A Alê Silva, que é ex-deputada federal, escreveu o seguinte: nunca imaginei que algum dia da nossa história, para nós patriotas, seria uma honra receber a visita da Polícia Federal em casa. Aqui eu já até ofereço café, água e mando todos ficarem à vontade. Pois é. O Paulo Bilinski escreveu: o Brasil está do seu lado, irmão. Estamos juntos. Gustavo Gaia: estamos juntos, líder. Assim como a maioria do Brasil. Agora foram longe demais. O Maurício Marcon escreveu: minha solidariedade, irmão. É um dos deputados mais corretos e honrados que o Brasil tem. Inaceitável o que estamos vivendo. O Capitão Alden também escreveu aqui, ó: absurdo, o Brasil precisa acordar. Essa patifaria tem que acabar. Ou seja, vários deputados ali manifestaram solidariedade em relação ao Carlos Jordi sobre essa manifestação. E aí, eu vou colocar agora o vídeo para vocês, para que vocês possam ouvir aí e deixar os seus comentários. Pessoal, como vocês devem estar acompanhando aí, hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às 6 da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa, e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, assim, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que era. Tive aqui o mandado, né? Eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconheci o que era. Eles estavam buscando arma, celular, tablet, e pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada. Queriam dinheiro, eu tinha, sei lá, R$1.000 aqui em casa, e eu não sabia realmente o que era, até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então, assim, é totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Porque eu nunca, repito, postei, incitei a tal de Operação Lesa Pátria, que engloba inclusive financiadores do 8 de janeiro. Isso é uma piada. Isso é uma piada. O que estão fazendo é óbvio que tem o intuito de perseguir seus adversários. Também estão mirando aí as eleições municipais, já que eu sou pré-candidato a prefeito de Niterói. E é óbvio que tem um viés totalitário, intimidatório. Não tem respaldo legal, são esses inquéritos aí que duram 5 anos e que o judiciário não tem competência para instalar. E nós ficamos aqui realmente muito revoltados, indignados com tudo isso. Eu até falei para os policiais federais: antes vocês iam na casa de políticos corruptos, políticos que eles tinham alguma investigação por corrupção, e hoje vocês estão indo por conta de determinação
de uma pessoa que se julga o dono do Brasil e que quer perseguir seus adversários com esse inquérito do fim do mundo. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, não vamos nos intimidar. Pois bem, pessoal, a gente começa a perceber que realmente os argumentos utilizados pelo Carlos Jordi são factíveis. Eu lembro, à época, teve uma imagem muito marcante de um deputado estadual de São Paulo participando das manifestações na porta dos quartéis num dia de chuva, e ele assim com um semblante desolado, e aí alguns repórteres da direita, não me recordo se foi o Constantino, falando, olha, isso sim é um verdadeiro patriota. E aí ele citou o Carlos Jordi como covarde, para você ver o quanto e falou, olha só, por exemplo, tem muitos outros que se dizem aí patriotas e que sequer foram na porta dos quartéis. Aí citou o Carlos Jordi, citou acho que o Eduardo Bolsonaro também. Olha só, ele mandando parar. E eu lembro que à época teve um racha da direita. Eu mesmo fui muito criticado ao falar para vocês, gente, isso não vai dar em nada. Esse negócio de parar a rodovia que aconteceu, esse negócio de ficar parando rodovia, teve um detalhe de uma ambulância que eles estavam impedindo de passar, isso vai dar ruim ainda. E o Carlos Jordi também fez isso. E aí teve uma ala que veio e xingou o Carlos Jordi, que ofendeu o Carlos Jordi, e hoje o alvo é o Carlos Jordi, da Operação Lesa Pátria. Eis a questão, será mesmo porque o Carlos Jordi fomentou, intrigou, quis que os atos do 8 de janeiro acontecessem? Pois é, não me convence muito não, eu também acho que isso tem uma questão aí eleitoral. Vamos lá, vamos falar de outra matéria. Conexão política agora, pessoal. Laboratório chinês analisa a cepa da Covid-19 que ataca cérebro de ratos. A mortalidade é de 100%, gente. Isso me preocupou demais, essa matéria. Cientistas chineses estão explorando uma variante mutante parecida com a Covid-19, mas que demonstrou ser letal em 100% dos casos em ratos humanizados. O vírus fatal, denominado GXP2V, atacou os cérebros de ratos geneticamente modificados para refletir uma composição genética semelhante às dos seres humanos, conforme revelado um estudo recente divulgado em Pequim. A informação foi reproduzida pelo jornal americano do New York Post. Isso ressalta o risco de propagação do vírus em humanos e fornece um modelo único para a compreensão dos mecanismos patogênicos do vírus relacionados ao SARS-CoV-2, né, que é o Covid, disseram os pesquisadores. Essa variante é letal, é uma mutação, é um primo do coronavírus, que foi inicialmente descoberta em pangolins malaios em 2017, 3 anos antes do surgimento da pandemia. Os pangolins, também conhecido como tamanduás escamosos, são mamíferos encontrados em regiões quentes do planeta. Por que isso me preocupa muito? Porque tudo começou na China. Coincidência, né? Acho que não. Inclusive, tem aí pesquisas, inclusive, se eu não me engano, é uma investigação, uma pesquisa de uma grande universidade americana, não lembro se é a MIT ou se é Harvard, dizendo que há grandes indícios que o vírus foi modificado em laboratório, tá? Não sei se essa pesquisa é verdadeira ou se é falsa, ou se essa informação não procede, mas circulou em jornais de grande repercussão, inclusive aqui no Brasil. O grande ponto aqui é, será que nós vamos encarar mais uma pandemia, dessa vez mais mortal do que a anterior? Isso me preocupa e preocupa demais. Vamos lá, última matéria que eu quero tratar com vocês sobre Javier Milei. Não se deixem amedrontar pelos parasitas que vivem às custas do Estado, diz Milei em Davos. O argentino Javier Milei defendeu nessa quarta-feira, dia 17, em Davos, na Suíça, o capitalismo e, mais especificamente, o libertarianismo. Deu inveja um pouquinho, não deu? Aqui nós temos um que fala que tem orgulho de ser comunista. Pois é, lá tem um cara que está defendendo o capitalismo. Mas tá bom, é inveja boa. Estou torcendo para que ele arrebente na sua gestão lá na Argentina e que faça um trabalho maravilhoso para mostrar aqui para a América do Sul que o capitalismo é a melhor opção.
Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial, disse que o Ocidente está em perigo diante do risco do socialismo, pois líderes mundiais abandonaram a liberdade pelo coletivismo. Milei qualificou empresários como heróis e disse que o Estado não é a solução, é o próprio problema. Mas o presidente da Argentina não tratou do quadro em seu próprio país. Ou seja, Milei afirmou que experimentos coletivistas são as causas do problema do mundo e sempre fracassam, enquanto o capitalismo de livres empresas pode acabar com os problemas do mundo. Ele não tratou dos casos do seu próprio país porque ele tinha um leque de exemplos do país dele. Vamos lá. Até as vozes mais à esquerdinha, e que eu sigo, o Joel Pinheiro, por exemplo, ele falou que o Milei acertou demais em ter usado esse discurso pró-capitalismo. Por quê? Porque a Argentina vem sendo destruída, dizimada. Por quê? Pelo excesso do Estado. É um Estado burocrático que trava os empresários produtores de empregos e que geram riqueza no país. Sangram esses empresários como se não houvesse amanhã. E, por outro lado, tenta fazer a distribuição de rendas e ser aquele Estado paternalista, aquele pai que dá alguma migalha, uma mesadinha para o filho sobreviver, para o filho nunca largar a aba do pai. Esse é o retrato da Argentina. E esse é o retrato do Brasil que nós estamos indo. Tá? Se você observar, qual foi a medida do Haddad e do Lula? Cobrar mais impostos, criar mais burocracia, atrapalhar mais a atividade dos empresários, criar impostos, tirar o livre mercado. E, por outro lado, qual que é a promessa? Porque nem está fazendo, porque até cortou o Bolsa Família. Qual que é a promessa? Nós vamos ser o Estado que vai te salvar, vamos cuidar de você. Pois é, o Brasil está indo para o mesmo caminho. Então, a fala do Milei foi acertada demais, demais mesmo. Então, acho que o Milei foi direto ao ponto aqui e vai se consolidar aí, só com esse discurso do Milei em Davos, empresas devem ter colocado os olhos na Argentina, grandes multinacionais que não querem mais vir para o Brasil, devem ter olhado e pensado, olha, a Argentina é uma hipótese de investimento. O dinheiro está desvalorizado, o juro está baixo lá, o dinheiro está desvalorizado, a mão de obra está baixa, o juro não, desculpe, a mão de obra está baixa, agora é a hora de investir. E é como eu expliquei para vocês, a Argentina está passando aquele momento de febre. Vamos lá, você está doente. Qual que é a primeira ação do seu corpo para se curar? Não é trazer a febre? E você pensa, nossa, eu estou com febre, eu estou ruim. Não, a febre é uma resposta do seu corpo para expulsar o vírus. A Argentina está com febre. A inflação na mão do Milei subiu? Subiu. As coisas ficaram mais difíceis na mão do Milei? Ficou. Ele avisou isso e mesmo assim ele está com mais de 65% de apoio popular, ou seja, de aprovação mesmo com essas medidas impopulares. Ao contrário do Lula, que quer fazer aqui populismo barato e mesmo assim sua popularidade só despenca. Eu acredito que o Milei vai dar uma aula de gestão lá na Argentina e logo, logo, isso aí vai se refletir, talvez até aqui no Brasil, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.